E aí, pessoal, vamos mergulhar direto no assunto. Bem-vindos a esta nossa revisão estratégica de altíssimo rendimento focada na NPA 003. Para quem busca aprovação em concursos, dominar o funcionamento do corpo técnico de normatização e das comissões técnicas de prevenção de incêndio não é só um diferencial, tá? É uma verdadeira obrigação. A nossa explicação de hoje foi desenhada exatamente para otimizar o tempo e garantir aquela compreensão clara dos pontos cruciais que as bancas examinadoras simplesmente adoram cobrar. Logo de cara, a gente precisa separar essas duas entidades. Pense no CTN, o Corpo Técnico de Normatização, como o cérebro do sistema. É ele quem propõe os parâmetros e cria as normativas, ou seja, dita as regras do jogo. Já as CTPIs, que são as Comissões Técnicas de Prevenção de Incêndio, operam lá no campo de ação prática. A função delas é analisar os conflitos com a norma, propor alternativas para aqueles casos mega específicos e emitir pareceres técnicos. Confundir quem cria a regra geral com quem resolve o conflito pontual é literalmente o erro número 1 que a gente vai evitar por aqui. Nosso mapa mental hoje é super direto. Nós vamos passar por 6 pontos. 1. Objetivo e aplicação. 2. Estrutura básica do CTN. 3. O funcionamento do CTN. 4. As instâncias da CTPI. 5. O funcionamento da CTPI. E, para fechar, o ponto 6, uma revisão estratégica comparativa. Começando então pela parte 1, objetivo e aplicação. Vamos dar uma olhada nos fundamentos legais da norma. A base de todo o sistema é bem clara, né? A NPA 003 não existe assim isoladamente num vácuo. Todo esse procedimento normativo foi elaborado especificamente para regulamentar e dar cumprimento à Lei Estadual 19.449 de 2018. Ter essa lei estadual em mente é essencial. Ela é a grande âncora que fundamenta o exercício do poder de polícia administrativa que a gente vai ver ao longo de todo o texto. Seguindo para a parte 2, a estrutura básica do CTN. Vamos entender como se compõe esse órgão normatizador. O CTN tem uma estrutura fixa, organizada em 5 pilares fundamentais. Nós temos o presidente, os membros titulares, os membros suplentes, o secretário e o relator. E olha só esse detalhe de ouro para a prova, a origem dessas nomeações. Todo esse grupo é designado diretamente pelo comandante-geral, por meio de uma portaria oficial. Não esqueçam disso. Então, o ponto crucial aqui é sacar a divisão exata das responsabilidades. O presidente convoca e dirige os trabalhos, claro, mas o seu grande trunfo é emitir o voto de desempate, o famoso voto de Minerva, quando necessário. A parte burocrática, a elaboração das atas e o andamento do processo ficam na mão do secretário, que é uma função desempenhada nativamente pelo chefe da subseção DAT 2. Por fim, o relator. Ele é o especialista que vai mergulhar de cabeça na proposta normativa, analisar tudo e fundamentar o relatório que vai à votação. Agora, avançando para a parte 3, funcionamento e prazos do CTN. Vamos ver as regras operacionais do corpo técnico. É preciso gravar esse número 1 com muita clareza. E por quê? Porque o corpo técnico de normatização se reúne ordinariamente apenas uma vez por semestre. Guardar essa informação de que a frequência ordinária é semestral é simplesmente indispensável para matar aquelas questões de múltipla escolha. Falando em um rito de normatização, a gente tem um passo a passo super estrito que as bancas amam tentar embaranhar. Funciona assim. Depois que o CTN aprova internamente uma normativa, ela não vai direto para a publicação, não. Tem um pedágio obrigatório aí no meio. A proposta deve ser submetida a uma consulta pública com prazo mínimo de 30 dias. Isso é muito importante. Apenas após esse período é que ocorre a publicação no Diário Oficial. E mesmo publicada, a norma ainda leva mais 30 dias para entrar em vigor, podendo chegar até 6 meses, dependendo do tamanho e da complexidade das mudanças. Repetindo, a etapa da consulta pública de no mínimo 30 dias é vital. Virando a chave completamente agora, vamos para a parte 4, as instâncias da CTI. Qual é a hierarquia na resolução de conflitos? Bom, as CTPIs funcionam num modelo administrativo de 3 degraus muito bem definidos. A dica aqui é associar mentalmente as unidades a cada nível. A primeira instância é de responsabilidade dos subgrupamentos e seções de bombeiros locais. A segunda instância sobe um degrau, indo para os grupamentos e subgrupamentos independentes. E a terceira e última instância recursal pertence exclusivamente aos comandos regionais do Corpo de Bombeiros Militar, o CRBM.
Atenção máxima agora, porque aqui mora uma armadilha clássica de concurso. Quando o assunto é a celebração de um termo de compromisso de ajustamento de conduta, o famoso TCAC, a competência morre na segunda instância. Isso mesmo, não existe em hipótese alguma a possibilidade de encaminhar processos relacionados a TCACs para a terceira instância. Se o enunciado de uma questão sugerir um recurso à terceira instância para um TCAC, a afirmação está errada, com certeza absoluta. Chegamos à parte 5, funcionamento e prazos da CTPI. Vamos entender a mecânica dessas comissões. Olha o número 1 aí de novo, mas o contexto aqui muda drasticamente. Diferente do CTN, as comissões técnicas de prevenção de incêndio se reúnem ordinariamente uma vez por mês. Fiquem ligados, a distinção entre a reunião semestral do órgão normatizador e a reunião mensal da comissão de prevenção é alvo mais do que garantido em questões de comparação. O número 30 representa o teto de prazo das CTPIs. A comissão tem até 30 dias para emitir o seu parecer técnico, formal e todo embasado. Esse prazo só ganha alguma flexibilidade se houver uma necessidade realmente comprovada de produzir laudos adicionais ou buscar documentos complementares. E o que acontece se rolar uma divergência interna? Tem um rito super específico para isso. Se um membro da CTPI não concordar com o relatório principal apresentado, ele pode usar o recurso do pedido de vistas. O prazo para isso é exato, 5 dias úteis para analisar o processo e formular um relatório suplementar justificando a posição contrária. Marquem bem na cabeça, são 5 dias úteis, tá? E, finalmente, parte 6, a nossa revisão estratégica comparativa. Hora de consolidar de vez essas diferenças fundamentais. Ao comparar diretamente as regras de votação lado a lado, a diferença grita. No órgão que cria as normas, o CTN, se não houver consenso, exige-se a maioria absoluta dos votos para aprovação. É algo mais rígido. Por outro lado, nas resoluções e pareceres das CTPIs, a aprovação de um relatório requer apenas a maioria simples. É extremamente comum as bancas tentarem confundir o pessoal trocando esses conceitos de maioria simples e absoluta entre as entidades. Não deixem isso acontecer. E para travar definitivamente esse conhecimento, a rotina de encontros precisa estar cristalina. O CTN realiza reuniões ordinárias a cada semestre, refletindo bem aquele papel macro e normativo dele. Já as CTPIs realizam reuniões ordinárias mensais, evidenciando o seu caráter de resolução de demandas práticas, daquelas coisas do dia a dia. O sucesso nas provas, no fim das contas, depende de pura estratégia. Depois de dominar os detalhes exatos de todos esses prazos, entender a diferença vital entre maioria simples e absoluta e mapear o limite rigoroso de cada instância administrativa, fica a pergunta: será que aquelas armadilhas clássicas de provas sobre a NPA 003 ainda têm alguma chance contra a gente? Com essa base consolidada, a aprovação fica muito mais próxima. Bons estudos!